Observatório Virtual. Sua revista eletrônica, ligando o Brasil do norte a sul, de leste a oeste. E para apresentar, recebam o carinho dele. Brasil! Alô, vocês, alô a todos aqueles que já estão aí conosco. Eu estou em Fortaleza. Aguiar Júnior nos estúdios da Rádio Active, também em Fortaleza. Paula Bittencourt está em São Paulo, ela entra daqui a pouco, e a nossa convidada é em Pernambuco. Olha aí, o programa Observatório Virtual, na sua forte abrangência, sábado ensolarado aqui em Fortaleza, a temperatura 28 graus centígrados. O índice ultravioleta, isso tem que prestar bem atenção, ele está alto, cuidado com a sua pele. O sol nasceu às 5 horas e 41 minutos, e irá se pôr às 17h38. O pôr do sol de Fortaleza sempre é muito bonito, é considerado um dos mais bonitos do Brasil. Mas nessa época do ano, que está começando aí até a época dos ventos aqui em Fortaleza, essa época do ano, ele está situado numa parte do oceano que já faz divisa com a porção de terra da cidade de Fortaleza, ele é mais bonito ainda. Então, você quer assistir o pôr do sol dos mais bonitos do Brasil? Vai até a beira-mar, um pouco antes das 17 horas e 38 minutos. A umidade relativa do ar aqui é 59%. Os ventos estão muito bons, soprando a 27 km por hora. Céu azul. Minha gente, o programa Observatório Virtual está começando aí, um sábado de muita conversa, uma convidada aí excelente, com a formação e com a experiência no que vai contar aqui para nós, de total competência. Olha aí, ó. Sim, Observatório Virtual, você que já está aí compartilhando, vai até o canal do YouTube Rádio Active Brasil, se inscreva, aperte o sininho, procure o programa Observatório Virtual ao vivo e deixe o seu comentário, mas também estamos transmitindo pelo Facebook, Rádio Active Brasil, e também pelo Instagram, Fala Aguiar Júnior. Olha, só fazer um pedido que as pessoas querem compartilhar aí seus pensamentos, suas ideias. Sim. A sua crítica, a sua sugestão pode compartilhar à vontade, mas para isso ela vai ter que se inscrever. A partir de hoje a gente está colocando uma pequena regra, né? Então quem está lá no youtube.com/Rádio Active Brasil quer mandar sua mensagem no chat, é importante, eu vou pedir isso para você falar durante todo o programa, tá? Para as pessoas, quando forem entrando, tem que se inscrever no canal e 1 minuto depois está liberado para poder mandar o seu pensamento aí via palavras, via chat, tá legal? É contigo, Odair. Ok, Observatório Virtual aí, como você sabe, você já sabe, claro, estamos no ar. Muito bem, aqui já estamos. Pérola Bittencourt,
Seja bem-vindo a mais uma vez ao programa Observatório Virtual, o teu bom dia para todos e logo em seguida o teu comentário. Eu sempre lembro dos filósofos Aristóteles, Platão e outros tantos que disseram com outras palavras que a gente, para poder seguir em frente, ser feliz, tem que se conhecer, né? E eu procurei me conhecer o máximo possível, né, ao longo das décadas, né? Já tenho décadas e décadas, e eu confesso, eu consegui me colocar melhor frente às coisas da vida. A Pérola Bittencourt, que alegria tê-la aqui conosco. É uma alegria estar em mais um observatório. Bom dia, Odair. Bom dia a toda a audiência maravilhosa da nossa Rádio Active e a nossa equipe. É um prazer estar com vocês em mais um sábado. Se você está me ouvindo ou me vendo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Pérola Bittencourt, eu sou mentora de blindagem de autoestima e terapeuta holística e uma das comentaristas deste programa maravilhoso. E a gente sempre abre esse programa com uma reflexão para você pensar, para você se conhecer. E a reflexão de hoje eu escolhi principalmente por conta do tema que a nossa convidada vai trazer. A nossa convidada de hoje, ela decidiu trazer um tema muito importante, que é gestão das emoções. Só que antes de você fazer essa gestão, tem uma perguntinha-chave. Você sabe realmente quem você é? Essa é uma pergunta que, quando eu faço para as pessoas em atendimento, ainda mais eu que trabalho com autoestima, sempre dá aquela, ou eu sei, ou as pessoas que falam, eu não faço ideia, eu me perdi, Pérola, eu não sei mais o que eu quero da vida. E quando a gente está perdido de nós mesmos, quando a gente já não sabe mais o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, para onde a gente está indo, a gente não sabe controlar as nossas emoções, porque as nossas emoções, a gente só tem gestão, né, delas, quando nós estamos realmente conectados conosco, quando nós entendemos o que nós queremos, nós fazemos as escolhas certas. E eu sei que para algumas pessoas isso hoje em dia é muito complicado. Você entender quem se é, você se olhar e se reconhecer, porque tem muita gente que vira para mim e para lá, não me reconheço mais. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é que você não é, você está. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes se perdem, porque elas acham que elas vão ser a mesma coisa por anos e anos a fio, por todos os dias da vida. E não é assim. Nós mudamos constantemente. A pérola de ontem não é a mesma da pérola de hoje, porque eu aprendi coisas novas, e eu me reinventei com as dores que eu sofri ontem. Óbvio que eu ainda sou muito da pérola de ontem, mas um pouquinho diferente. E eu vou chegar no final do ano, talvez com algumas ideias e convicções completamente diferentes do que eu estava em janeiro. Já aconteceu algumas coisas assim comigo nestes 6 meses. Então, eu te convido hoje a observar quem você é hoje. Não quem você é por uma vida inteira. O que você quer hoje? O que faz sentido para a sua vida hoje? Porque tem algumas pessoas que se acham perdidos porque o que fazia sentido há 3 anos atrás, hoje não faz mais. E parou de olhar o que é interessante agora. E está preso em algo que não serve mais. Então, analisa não quem você foi num primeiro momento, mas quem você está sendo agora. O que faz sentido na sua vida, o que você quer manter, o que você não quer manter mais. O que você precisa para ser feliz. O que você precisa para a gente se cuidar. Hoje o Odair abriu falando, né, dessa questão da CIPAT, da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, né, dessa questão dessas prevenções, e a gente tem que lembrar que isso só existe por quê? Porque pessoas se colocaram e falaram, olha, nós merecemos esse cuidado, nós merecemos ter apoio, nós merecemos ter cuidado. Pessoas analisaram, eu preciso disso, uma comunidade precisa disso. Então foram criadas leis, foram feitos movimentos para que esses trabalhadores tivessem assistência e proteção. Só que isso só aconteceu porque foi analisado primeiro, existe um problema. Como eu resolvo esse problema? E vamos criar soluções para isso e lutar por isso. E na nossa vida interna não é diferente. A gente tem que entender o que a gente quer para hoje. Como é que eu faço para alcançar isso?
Como eu me sinto com relação a isso? E se o que eu me sinto com relação a isso não é bom, quais são as melhores emoções que eu quero sentir agora para alcançar o que eu desejo? Você alcançar quem se é uma jornada. Entender quem se é não é uma coisa que você vai ser do dia para a noite. É uma jornada de você se conhecer. Eu falo que é como você se namorar. Quando você namora alguém, você não pergunta o que é, você não sonda essa pessoa para entender o que ela quer, o que ela gosta, os sonhos dela. Quando a gente faz isso para nós, se conhecer é a mesma coisa. O problema é que as pessoas esquecem de se namorar no dia a dia. Esquecem de ter momentos só com elas e se perdem no meio da multidão. Não se perca no meio da multidão. Olhe para você. Redescubra quem você é. Se namore, se ame. Porque a partir do momento que você aprender quem você é, quem você está sendo, amar, respeitar isso, ser quem se é, o relacionamento com os outros vai ficar muito mais fácil. E é isso, e eu quero saber o que o Odair acha disso. E se você quer conhecer mais o meu trabalho, vai lá no meu Instagram, no @Pérola do Tempura Autoestima. Aqui no YouTube também tem a Pérola do Tempura Autoestima, onde eu trago vários conteúdos para vocês sobre isso. E lembrando, gente, se inscrevam no canal da Rádio Active para vocês poderem também comentar aqui, interagir com a gente. A gente quer saber o que vocês estão achando. Curta o canal, nos siga, nos acompanhe, tá bom? E se você precisa de ajuda, estamos aqui. É isso daí, volta aqui para mim. Muito bem, Pérola, olha aí, que sensacional essa tua, vamos chamar de preleção. Nossa, sempre com muito conteúdo e sempre ajuda. E outra, e traz uma energia. Aqui, a egrégora, para a gente iniciar e fazer sempre um bom programa, um bom observatório virtual. Falamos em CIPA, né? CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu falei que participei pela Rede Ferroviária Federal na época. Criamos, até foi eu que denominei o nome, né? No nosso grupo de trabalho. Eu não faço nada sozinho. Nós, coletivo, é que cria a energia boa. E aí, o nome do grupo era Radar. Olha aí que interessante na época, né? Radar, tá ali ligado. Mudamos muita coisa na empresa, não tenha dúvida, demarcação e tudo. Aí a Rede Ferroviária era uma empresa muito antiga e aí, conservadora, mas a gente conseguiu mudar. E classificamos, né, esse trabalho para apresentar, aí sim, né, para apresentar na CIPAT, que foi em Florianópolis, Santa Catarina, CIPAT, Semana Interna de Prevenção aos Acidentes do Trabalho, né, bem colocado pelo nosso atento diretor Aguiar Júnior, que está nos estúdios da Rádio Active. Bom, o Observatório Virtual de hoje, vocês já viram, tem assunto bom. E esse assunto foi puxado pela sugestão, né, de Paula Áviles, com a pauta gestão de emoções. Nossa, eu vou falar alguma coisa também, Pérola, porque é um dos pontos da vida que eu tenho certa dificuldade, já tive maiores, mas ainda tenho. Paula Áviles está aí? Aguiar Júnior. Vamos colocá-la no ar? Paula! Olá, Pérola. É um prazer imenso poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando tanto conhecimento. E a Pérola aí falando, eu fiquei super emocionada, porque sempre que se pergunta quem é você, vai fundo, toca fundo, né? Porque muitos não sabem quem são, estão perdidos. Muito bem. Paula, centraliza um pouquinho mais a tua imagem na câmera para te ficar aí, olha aí. Uhum. Melhorou? Olha, aí, agora sim. Paula, que satisfação tê-la aqui conosco, já era de muito tempo que nós tínhamos que trazer aqui tua agenda e a agenda do programa também, que graças a Deus está sempre na frente. Demorou um pouco, mas permitiu que agora tu estivesse aqui conosco e as conversas serão excelentes. E você que está acompanhando aí o Observatório Virtual, saiba que para você deixar o seu comentário no canal do YouTube agora, você tem que se inscrever no canal. 1 minuto depois já pode comentar. É muito importante isso para nós, a sua participação, porque aqui a gente troca ideias nessa mesa
virtual e nós aprendemos juntos, todos juntos. A sua participação, o seu comentário, da onde que você possa estar, é importante, a gente aprende com vocês também. Vai lá, se inscreva no canal do YouTube Radioactive Brasil, aperte o sininho, deixe o seu comentário e a gente tem o máximo prazer de replicar aqui. Pois, então, Paula, tu estás em Pernambuco, eu já no programa Observatório Virtual em Tempo Real, que é das quartas às 10 às 19, eu já anunciei aqui. E fiz um comentário da onde que aonde que a Paula nasceu, morou em tal lugar, e tem raízes aqui no Ceará. Mãe nasceu em Barbalha. Mas quem tem que contar isso para nós é você. Aonde nasceu, o que fazia quando criança, o que gostava de fazer. Enfim, queremos conhecer Paula Áviles, que daqui a pouco eu vou ler o currículo. É enorme. Então, Adai, eu sou natural de Pernambuco, nasci na cidade de Custódia. Atualmente eu moro aqui numa pequena cidade do interior de Pernambuco, Toritama, popularmente conhecida como a capital do jeans. Mas, como você falou, meu pai, ele é pernambucano e a minha mãe é cearense. A minha mãe nasceu na cidade de Barbalha, no Ceará. Então, como você falou, eu tenho raízes cearense, não só o pernambucano, né? Sim, sim. Muito bem, aí, Paulo. Oi. Pode continuar. E como você falou, eu vou dar um breve resumo sobre a minha história, porque, como todos nós temos histórias, e as histórias são longas. Sim. Eu venho de uma família simples, humilde, pais analfabetos. Meus pais não estão mais aqui. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. A minha mãe faleceu faz 3 anos. E como muitas histórias, a minha não é diferente. Venho tenho histórias de superações, histórias de desafios, superações. A minha primeira profissão foi aos 8 anos de idade, como costureira. Olha. Aos 8 anos eu já estava lá, trabalhando com meus pais para compor a renda familiar, mas muito antes, eu também sou da agricultura. Eu sou agricultora. Venho desse meio. Uhum. Mas aí, como meu pai também entrou para o comércio, eu aprendi a adquirir a profissão aos 8 anos de idade e estava eu lá também trabalhando como costureira. Mas só que, como eu falo todas as histórias, muita gente tem desafios. Naquela época, eu não tinha a oportunidade de estudar. E aquilo me doía muito quando criança, aos 8 anos de idade. Não era o fato de não poder brincar, mas o fato de não poder estudar. Porque como meus pais tiveram 10 filhos, eu sou a quarta dos 10. Naquela época, os 4 mais velhos, eu estava entre os 4, tinham que estar trabalhando. Então, 2 iam para a escola e 2 ficavam trabalhando. E aí revezava. Então, resumindo, eu não podia estudar todos os dias. Não era quando eu queria. E aquilo me doía. Eu chorava muito por não poder ir para a escola, por não poder brincar como qualquer criança, né, que tem o direito de brincar. Mas desde então eu entendia que eu precisava trabalhar para compor a renda da família, mas que me doía muito eu não poder estudar. E isso foi crescendo muito forte dentro de mim. Eu preciso mudar a realidade da minha vida. Não é porque meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, não é porque eles não têm a consciência da importância do estudo que eu vou repetir padrões. Eu preciso quebrar esse padrão, eu preciso mudar a história da minha vida. Isso desde cedo. Eu sou grata aos pais que eu tive, eu sou grata à minha história, porque eu sei que os meus pais, eles me deram tudo o que eles podiam dentro da consciência, da condição que eles tinham naquela época. E é por isso que é tão importante você entender de inteligência emocional, você entender de gestão das emoções, para você ter essa compreensão, porque por muito tempo eu cresci culpando os meus pais pelo meu insucesso. E isso me machucou muito, porque eu acreditava que se eu não conseguir isso aqui, é porque eu não tive a oportunidade de estudar.
Se eu não tiver a oportunidade de estudar, foi porque meus pais não me deram as condições que eu precisava para estudar. E isso, por muito tempo, foi me deixando triste, frustrada e até mesmo chateada com eles. E foi necessário eu ter inteligência emocional, foi necessário saber gerir as minhas emoções, eu buscar o autoconhecimento para entender que cada um só dá o que tem, dentro da consciência, da condição que tem no momento. E eles foram os melhores pais, porque com eles eu trouxe outros valores, muitos outros valores que são importantes para a vida. Um pouquinho da minha história. Muito bem, Paulo. Olha aí já, deixa nós todos na reflexão, né? O que é a dificuldade de estar lá no interior do interior, agricultura, depois comércio, costura, né? E hoje na cidade, a capital do jeans, no Pernambuco, né? O querer, o primeiro passo do ser humano é eu querer. Quem de nós não passou por algumas situações semelhantes? Eu digo, eu tinha uma calça jeans que era para sair, e andava de calção na época, nem bermuda, não, era calção na rua, e pés descalços. Nunca gostei de usar chinela havaiana, como é que pode? Vocês acreditam que eu nunca usei, né? E era daquele jeito, tênis que chute, e o pai não tinha mais coisas para dar para a gente. O pai era um ferroviário trabalhador, sabia cuidar do seu dinheiro, que era pouco naquela época. E aí eu entendi, não, mas eu tenho que ir atrás, e resolvi. Já era casado com um filho, as nossas histórias, os nossos cases, eles complementam tudo que a gente está falando. E tinha 2 filhos, voltei a fazer o ensino médio, terminar o ensino médio depois disso. Eu fiz 2 faculdades, quase 3, a outra não completei, naquela época, que hoje é mais comum, naquela época, e fui o primeiro irmão da minha família a ter um curso superior, né? E quanta coisa eu ganhei por eu querer, por eu procurar me conhecer, e é o que a gente vai tratar hoje, porque isso nos engrandece. E isso, principalmente, Paula Áviles, a tua história, o que tu traz e já está trazendo aqui para nós, vai influenciar muita gente que está ali balançando em função até do pós-pandemia, não aproveitei bem o período de reclusão para me preparar, muita gente se deu, foi muito bem, né? Se preparou, enfim, emocional. Pérola Bittencourt, olha, esse assunto a Pérola adora, e eu também, já deu para ver, né, Pérola? É contigo. Sim, eu adoro esse assunto porque é a realidade, né? A vida, infelizmente ou felizmente, não sabemos, não é um conto de fadas, a gente tem que aprender como é que a gente lida com a realidade da vida, não só para sobreviver, mas para ir construindo o que a gente deseja. E a sua história é uma história muito forte, uma história muito bonita, uma história que inspira muitas pessoas. E assim, só que como uma pessoa que trabalha ajudando pessoas, isso eu sei que essa é uma trajetória muito difícil, chegar não só a parte da vida, mas emocionalmente, que é o que você veio trazer pra gente, chegar com essa consciência e maturidade que você trouxe aqui. Então, assim, eu queria perguntar, você tem consciência de quando você começou esse processo de, vamos dizer assim, perdoar os seus pais, entender que não era responsabilidade deles e entender que eles foram os melhores pais do mundo para você, até você chegar hoje? Você consegue dizer pra gente como é que você começou a fazer essa transição, essa gestão emocional mesmo? Olha só, Pérola, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos de idade. E a herança que ele deixou para minha mãe foram 10 filhos, como eu falei. Eu fazendo uma reflexão ano passado, eu entendi assim, eu disse, poxa, então minha mãe, com 36 anos, já estava com 10 filhos. Veja só que dificuldade, né, para uma mulher, nos tempos atuais, com 10 filhos, com a herança. Eu digo a herança porque não tinha herança nenhuma. A herança foi os 10 filhos. E desde então, eu comecei a entender. Quando meu pai faleceu, foi muito desafiador, porque aí você se vê órfã de pai. Uhum. Mas a minha mãe ficou ali.
A minha mãe foi um pilar forte. Mas eu entendia que eram 10 filhos para ela tomar conta, para ela gerenciar, né? E aí eu disse, não, eu preciso começar a me virar com isso. Só que você é adolescente com 13 anos, você começa a carregar um peso de dizer, eu vou tirar a responsabilidade da minha mãe, eu vou começar a me virar e me blindar do mundo, do mal, das pessoas, de tudo. E chega um tempo que aquela mochila, ela pesa. Aquela mochila fica muito pesada e você não consegue mais, você não aguenta mais. Foi quando eu me vi perdida. Eu me vi perdida porque teve uma época da minha vida que eu precisei fazer várias coisas para me sentir pertencente, para me sentir valorizada, para me sentir aceita. Eu trabalhava em loja como vendedora. Comecei a fazer um programa de rádio aos 16 anos, eu já era radialista. Eu também fui dançarina de banda de forró. Participava de peças teatrais. Então, você imagina como que era a minha vida ali? Trabalho, estudar. Eu nunca deixei de estudar. E fui me ocupando. E aquilo foi pesando. Aquilo foi pesando e eu cheguei ao extremo. Eu disse, não, estou cansada. Eu não aguento isso aqui. Eu não aguento isso. Isso foi uma primeira fase da minha vida que foi pesada, né? Que aí eu precisei voltar para mim, olhar para mim, e aí eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. Mas o mais forte também foi perto dos meus 30 anos. Que quando eu olhei para a minha vida, aquilo, tudo que eu almejava, quem nunca, hein? Quando eu chegar nos meus 30 anos, eu já vou estar assim, nessa posição, vou ter conquistado isso. E de repente, os 30 chegaram. De repente, você olha para a sua vida e você diz, poxa, não foi isso que eu sonhei para a minha vida. E você se sente fracassada, literalmente a palavra fracassada. Foi aí quando eu entrei no quadro depressivo. Entrei no quadro depressivo, e eu falo um pouquinho dessa parte aí, dessa trajetória no meu livro, Mulheres Diamantes, Desistir Nunca Será uma Opção. E aí, eu me via naquele quarto escuro, sem saída. E foi quando eu olhei para mim, eu disse a Deus, ou se eu me tira dessa situação, ou eu vou dar um jeito de resolver. E foi a partir daí que eu tive uma nova visão e comecei a mergulhar no autoconhecimento. Fui fazer formação em coaching, fiz formação em coaching integral sistêmico pela Febracis. Fui fazer curso de inteligência emocional, e era cursos mais cursos, e era livros mais livros, e era áudio, e era vídeo, e era aquilo. Mergulhei completamente. E aí veio aquele sentimento para mim poder começar a me libertar. Liberar o perdão. Comecei a liberar o perdão, porque muita gente acha assim, mas se a pessoa já morreu, como que eu vou liberar o perdão para uma pessoa que já morreu? Mas não é sobre a pessoa, é sobre você. É sobre você. Consegui liberar o perdão para o meu pai, consegui liberar o perdão para minha mãe, e aí estou neste processo de liberar perdão. Agora em maio, eu liberei um perdão assim muito forte, que era com a minha tia. É muito forte, porque eu cheguei chorando, eu não queria estar guardando aquilo, mas eu sempre lembrava daquelas palavras, daquelas coisas. E assim, muitas vezes você vai ter que liberar o perdão na dor, porque não é sobre o outro. Não é que o outro seja bonzinho e que ele merece o perdão, mas é que você merece esvaziar esse sentimento ruim. É que você merece se sentir livre. E quando você libera o perdão ele é libertador. E você só adquire isso com a nova consciência, quando você mergulha no autoconhecimento, quando você busca a inteligência emocional e quando você aprende a gerenciar as suas emoções. Saber o que é teu e o que é do outro. Muito bem, olha aí, Muito bom. A gente fica aqui refletindo sobre as nossas vidas com a tua passagem. Esse é
as tuas passagens nesse plano terreno. Esse é o papel do Observatório Virtual, a gente trazer elementos aí capazes de fazer as pessoas entender que eu posso, eu tenho que querer, eu posso sair desta vida que no fundo foi eu mesmo que criei, quem sabe plantei sementes lá atrás, e agora eu posso, né? Eu posso arar a terra, posso plantar novas sementes e colher bons frutos. Enfim, é isso. É o Observatório Virtual aí com vocês. Eu estou percebendo, Pérola, um sotaque pernambucano que tem aqui no Ceará também, né? Esse bi que tem, que é ali na região do Crato, né? Que é pela proximidade. E a gente gosta tanto de ouvir, quando eu ouço o cearense falando com esse sotaque, agora Pernambuco também, né? Segunda-feira estarei em Recife, por curta passagem, aí domingo, segunda, e segunda já estou voltando. Aí. Bom, mais uma vez, Paula Áviles, excelente estar aqui contigo, tu estar conosco hoje, mas quem é Paula Áviles? Você deve estar se perguntando aí. O Edilson, né, que está lá em Toledo, Paraná, nos assistindo, ele sabe bem quem é. A Paula conhece bem, é o nosso colaborador aqui para as grandes pautas do Observatório Virtual. Nosso abraço, Edilson Gomes. Nosso abraço fraterno e carinhoso para ti. Muito bem, a Paula Áviles, ela é coach, ela é mentora, ela é escritora, depois vai falar do nosso livro. Daqui a pouco também estará nos assistindo a Marluce Dumont, né? Ela é palestrante, a Paula, graduada em Ciências Contábeis, veja bem, Pedagogia, especializada em Desenvolvimento Humano e Comunicação, ainda é acadêmica de Psicologia, mas é mais do que isso ainda, porque o currículo dela é extenso. Você está curioso? Vai até ali o Instagram e já se inscreve, né? No Instagram da Paula, que é @Paula_Áviles com 2 S. Você vai encontrar lá e já se inscreve para conhecer esse currículo maravilhoso. Paula, bom, o que te despertou a estudar e falar sobre as emoções, tu já deu aí uns nuances, e o que é gestão das emoções? O que é eu conseguir gerir aquelas coisas que tem dentro de mim? Eu já falei que eu tenho dificuldade, depois eu falo o que é, nós queremos te ouvir. Uma das empresas mais difíceis de gerenciar se chama mente. Muitos aprendem a gerenciar empresas, desenvolvem um trabalho excelente, mas é muito desafiador quando você traz para a sua mente. Porque as emoções é algo que nós não controlamos. Elas simplesmente vêm. Elas simplesmente chegam e acontecem. E esse é o desafio de você aprender a gerenciar as emoções. Eu ouço muito falar, e eu acredito que vocês também, a gente também fomos ensinados lá na infância de que nós não podemos chorar. Se chorar é fraco, se chorar é isso, é aquilo. Principalmente homens, que homens não choram. E que você não deve ter raiva, e que você não tem que estar triste. Levanta a cabeça, olha para a vida, e que você não pode sentir as suas emoções. Está errado. As emoções, elas existem para serem sentidas. Nós não controlamos as emoções, elas simplesmente vêm. E tudo aquilo que vem, você não se permite sentir, aquilo vai jogando para dentro e uma hora vai sair em forma de sintomas. Daí a importância de você sentir as emoções. Você tem o direito, você tem o dever, você deve sentir as emoções. Se você está triste, qual o problema de estar triste? Se você está feliz, qual o problema? Se você está com raiva, seja lá a emoção que for, você precisa sentir essa emoção. Agora, o que você não deve
é usar dessa emoção, é deixar essa emoção te controlar. É deixar essa emoção te prejudicar, e eu vou mais além, e deixar essa emoção que você está sentindo prejudicar o outro. Daí a importância de você saber gerenciar a tua emoção. É você se perguntar, peraí, eu estou com raiva. Qual o motivo de eu estar com raiva? Tem motivo? Tem. Acolha essa emoção, sinta ela e saia dela. É o que eu chamo, viva o seu luto, aquela emoção ali é como se fosse um luto. Viva o seu luto, tá triste? Chore. Quer chorar? Chore e deve chorar. É bom chorar, alivia. Então, viveu a emoção, é hora de sair dela. Por quê? Porque se você passar muito tempo numa tristeza, o que é que vai acontecer? Desenvolver o quê? Uma depressão, futuramente. Se você alimenta uma raiva, o que é que pode acontecer? Então, é você saber gerenciar. E é importante você sentir a sua emoção. É importante você reconhecer cada emoção. O momento mais desafiador de uma pessoa é na adolescência, como trouxe, acho que, não sei se vocês chegaram a assistir o filme Divertidamente 2, que ele já traz outras novas emoções, mas vale a pena aqui, eu deixo a dica. O 1, ele traz as emoções primárias, que é as mais fáceis de serem identificadas. Já esse Divertidamente 2 já trazem outras novas emoções. Essas são mais difíceis de serem identificadas. E a fase da adolescência é a fase em que realmente, você já sabe, né? A fase mais desafiadora, porque realmente não sabe de jeito nenhum dosar suas emoções, é muito tudo intenso. E às vezes o adulto traz isso para a sua vida. Por isso que é tão importante você saber gerenciar. Porque, você está com raiva, tem um motivo, você está lá, foi passear, de repente seu carro quebrou. Tem motivos para ficar chateado? Para ficar com raiva? Tem. Mas essa raiva tua dá o direito de você usar contra alguém? Não. Vocês entenderam? Sim. Não dá o direito. Então, assim, você tem um motivo? Tem. Tá com raiva? Tá, ok. Pronto. Agora, o problema já foi gerado ali. Agora, desfoca do problema e vamos focar na solução. Porque se você olhar, tem mais possibilidade. Existe a regra 10, 90%, 10% é o problema que aconteceu, 90% são as possibilidades que você tem de resolver aquela situação. Então, por que tu vai ficar ali dentro daquele problema? Focado na raiva ali. O problema já aconteceu. Vocês conseguem compreender? Claro. Isso sim. é gerir as emoções. Muito bem. Paula, o Edilson Gomes, ele diz assim, ele tem uma história bonita, já passou por aqui também, mais do que uma vez, né? Ele, direto em Toledo, lá no Paraná, ele que é daqui do Nordeste, Rio Grande do Norte também, que história. E ele quis, chegou no momento da vida dele, eu tenho que mudar essa situação. E hoje ele está estudando engenharia de meio ambiental lá em Toledo. Ele diz, eu já chorei várias vezes, inclusive falando com você, problemas da minha vida pessoal, olha aí, viu? Mas ele também deixou um gatilho aí, o Edilson. Procure um profissional competente para lhe ajudar. Procure a Paula, procure a Pérola, procure tantos outros, Marluce, porque você poderá encontrar o caminho com mais facilidade. São as ferramentas que serão lhe oferecidas. E aí você irá percorrer a estrada com muito mais facilidade. Temos a certeza disso. E emoções. Eu sempre fui muito razão e menos emoção. Quantas vezes na minha vida eu entendi que eu deveria equilibrar mais isso? Porque a pessoa que é muita emoção e pouca razão, nossa, ela tropeça, ela sofre. Mas quem é muita razão e pouca emoção, acaba parecendo uma pessoa mais fria ou mais calculista, e não sou.
Eu sempre chorei ao assistir um filme que tivesse ali naquele filme sofrimento. Aí eu pensava assim, não, mas eu não sou uma pessoa ruim. Mas por que esse exagero da razão, né? Ó, eu posso, talvez, mudar isso, e quem sabe, a partir desta conversa, né? Então, qual a importância, Paula Áviles, ela que está falando conosco de Pernambuco, de gerenciar as emoções? Para você viver melhor. Para você aprender a lidar com você mesmo. Porque a partir do momento que eu entendo as minhas emoções, que eu sei lidar comigo, eu sei também melhor lidar com o outro, como a Pérola já fez uma introdução muito bonita aí no início. A partir do momento em que eu me conheço, eu começo também a ter empatia com o outro, a entender as emoções do outro. Isso é tão importante porque muitos só estão preocupados com si. E o outro está ali. O outro também é importante. É muito aqui. Paula, deixa eu fazer um parêntese, porque me passou desapercebido, e não passou desapercebido de jeito nenhum, pelo nosso diretor Aguiar Júlio, que está lá nos estúdios da Rádio Active, lá no Instagram. Quem está conosco acompanhando o Observatório Virtual é o empresário Noé de Brito, da loja das Estantes. Olha aí, bem-vindo, esteja conosco sempre, que alegria tê-lo aqui. Deixa aí escrito aonde que está situada a loja, o que ela oferece, que a gente coloca aqui, né? Bom, Paula, continua. Tá, voltando também aqui, um abraço para o Edilson, um grande amigo, e tudo indica que nós iremos estar palestrando juntos em novembro, aí em Fortaleza. Já iremos recebê-los aqui, com certeza. Iremos falar mais detalhes aí nas nossas redes sociais, mas já está aí um abraço, Edilson. Realmente, Edilson tem vindo conversar comigo, e aí é uma pessoa emotiva também, e ele vem aí aprendendo a lidar com as suas emoções. E o recado que ele deixou aí é muito importante, gente, de você. Quando você não sabe lidar com as suas emoções, você precisa pedir ajuda. Não é vergonha. Você precisa pedir ajuda. E voltando aqui, é tão importante você entender, saber gerenciar suas emoções, porque a partir do momento que você se conhece, você passa a conhecer o outro. Então, isso aí vai mudar muito nos teus relacionamentos pessoais, interpessoais, porque a mudança começa em casa. Você saber gerenciar suas emoções com seus filhos, você dá importância às emoções dos seus filhos, porque tudo acontece ali na infância, tudo está enraizado na infância. E tudo que você viu, ouviu e sentiu na tua infância, entrou ali como um chip instalado e fica diretamente no teu inconsciente. E você vai carregando isso para a tua adolescência, para a tua fase adulta, e como eu falei, no momento desafiador da minha vida, a mochila pesa. E você não consegue mais carregar tanto peso. E é hora de você pedir ajuda. Se você não consegue sozinho, você tem que pedir ajuda, porque senão o pior vai acontecer. E nós não queremos. Nós não queremos, exatamente para isso que nós estudamos, para ajudar você a gerenciar suas emoções, como um dia nós estivemos perdida, como um dia eu estive perdida. Daí a importância de buscar o autoconhecimento, de saber gerenciar as emoções, para que a partir do momento que eu me curo, que eu me cuido, eu passo a compreender e cuidar o outro. Uma pessoa curada, ela cura. Uma pessoa ferida, ela fere. Muito bem, olha aí, Pérola Bittencourt, que assunto rico! E que sempre nos impressiona, né? Contigo. É um assunto poderoso e é muito legal, assim, que você trouxe, porque as pessoas muitas vezes não entendem que as emoções, gente, elas são bússolas, elas são sinais. Elas são sinais para a gente entender quem nós somos, como estamos. Eu abri o programa falando sobre isso porque muitas vezes vocês não sabem quem são, porque vocês não olham as suas emoções. Porque elas que vão te indicar quem você está sendo. Você está sendo feliz, você está sendo triste, você é uma pessoa que está com raiva. Porque ela vai te indicar como você está. E a partir do momento que fala, ei, eu estou com raiva. Raiva do quê? Por quê? E aí, quando você começa essa investigação, parece bobo que a gente está falando tem hora, mas
A maior parte das pessoas não faz isso. A maior parte das pessoas tem problemas de relacionamento por conta disso, gente. Gerir as emoções, a gente fala gerir porque a gente não controla. Emoção, não, a gente usa a palavra controle emocional por hábito, mas a emoção não se controla, se gerencia, porque às vezes você não pode escolher o que você vai sentir num primeiro momento, quando vem. Você escolhe o que fica, não o que você vai sentir. O segredo das emoções é esse, é você escolhe o que fica, que é o que a Paula está trazendo aqui. Ela escolheu ficar com a gratidão. Mas antes de ficar com a gratidão, ela teve que fazer uma liberação de perdão intensa para poder ficar. E é legal, assim, porque, gente, a gente não consegue ter um relacionamento bom com o outro. A Paula trouxe isso muito legal, eu tô frisando, porque isso é o que dá a maior parte do problema quando você não se conhece. Porque quando você não sabe nem o que você tá sentindo, como é que você acha que você vai conseguir identificar o que o outro sente? E mais do que isso, ajudar essa pessoa a aliviar o que ela tá sentindo. Não consegue. Porque você entra em choque. Sabe? E eu queria que a Paula trouxesse um pouquinho pra gente, né? Como ela trabalha com isso, como é que você fala para as pessoas que você atende gerenciar as emoções, né? Como é que você orienta, como é que funciona o seu trabalho? Traz um pouco pra gente essa parte profissional das emoções que você exerce. Paula Áviles. Então, como eu mergulhei no autoconhecimento, fiz formação em coach integral sistêmico pela Febracis, eu venho desenvolvendo esse trabalho aí, e a necessidade que eu vejo, como a Pérola já trouxe aí, das pessoas reconhecer as suas emoções, porque a partir do momento que você reconhece as suas emoções, você consegue lidar melhor nos seus relacionamentos, consegue ter uma relação melhor, porque muitos relacionamentos são destruídos pela própria pessoa, por ela não expressar as suas emoções. Como é que o outro vai adivinhar porque você está chateado, porque você está com raiva, porque você está triste? O que é que vai adivinhar? Se você não falar, o outro não tem como saber. Isso é tão difícil para a pessoa falar sobre as suas emoções, falar sobre o que você sente. Eu atendi, eu lembro aqui que eu tive aqui um paciente, que ele fez acompanhamento de coach comigo, ele estava pronto para terminar, para acabar com o casamento. Porque a mulher não conseguia entendê-lo. E ele falava que a mulher também fazia a mesma queixa sobre. Então, peraí, o que é que está acontecendo? Muitas vezes é uma comunicação. Muitas vezes é você se expressar, é você falar o que você sente. Eu costumo falar assim, é importante você falar o que você sente, porque é um sentimento seu. Agora, cuidado, não devemos falar o que nós pensamos, porque já pensou? Se eu falo tudo o que eu penso sobre uma pessoa, já pensou aí, Adaí? Se você fala tudo o que você pensa sobre uma pessoa... É verdade, Paulo. Aí perigoso, perigoso. De você, Paula, falar o que você sente. Paula, nesse sentido, tu vai continuar, mas quem de nós agora, com essa tua fala, não está se dando conta de que conhece pessoas que falam tudo o que pensa e os conflitos são diários, são às vezes minutos a minutos, né? E, então tem que ter esse cuidado. Eu aprendi quando passei muito fortemente pela política lá no meu estado do Rio Grande do Sul, cidade de Santa Maria. Atuei politicamente também no estado, que um político muito menos deve dizer o que pensa, né? E a gente tem exemplos recentes aí, né? Porque de políticos que iniciaram a gestão falando, e aí era complicação e complicação. Depois, claro, vem a assessoria, dá um torniquete, para com isso, e aí as coisas melhoram. Mas é verdade, a gente tem que selecionar, né, aquilo que pensa, aquilo que vai falar. Olha, limpar o pensamento já é muito difícil. Aliás, ao contrário, limpar aquilo que se vai falar,
né? Escolher aquilo que você vai falar é difícil. Eu imagino limpar o pensamento. Mas ao longo dos anos eu tenho tentado muito isso e tenho certeza que a gente vai melhorando, não tem dúvida, vai melhorando e muito mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso horário. Paula Áviles, tuas considerações finais, deixa uma mensagem para todos nós e repete aí o teu Instagram para aqueles que estão acompanhando e que vão acompanhar depois, que fica no canal do YouTube, Rádio Active Brasil, se inscreva lá, deixa o teu Instagram e mensagem final. Eu quero agradecer aqui ao convite, a você, Odair, a esse momento aqui com você, com a Pérola, aqui no programa Observatório Virtual da Rádio Active Brasil. É um prazer imenso estar aqui e espero estar aqui outras vezes e outras oportunidades. E eu gostaria de deixar para você que está nos assistindo, que vai nos assistir aí de onde você esteja, onde você estiver, tenha um caso de amor com você. Tenha um caso de amor com você. É importante você buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não é uma única vez, ele é para a vida toda. Aprenda a gerenciar suas emoções para você viver melhor. E a vida, ela está aí, a vida ela é abundante. O teu passado, ele não determina o teu futuro, mas o que vai determinar o teu futuro são as decisões que você toma a partir de hoje, com a nova consciência, a partir deste momento aqui, de tanto conhecimento que nós trouxemos para você. Então, leva para o seu coração, leva para a sua vida, veja o que faz sentido para você, e só você pode mudar a tua vida. Você tem o poder nas tuas mãos. Olá, ouvintes da Active Brasil, do programa Espaço MPB. Meu nome é Simone Barlo, eu sou cantora e compositora, e venho aqui desejar para vocês que vocês possam estar presentes todos os momentos da vida de vocês, ouvindo boas músicas. Que esse espaço aqui possa proporcionar para vocês leveza, que também possa proporcionar música de qualidade, como sempre vem proporcionando. Aproveitem esse ano para fazer coisas que lhe façam bem, que façam com que vocês tenham um coração amplo e de muito amor. É isso que eu desejo para vocês. Um bom 2024. Oi pessoal, professor Frank Santos, tudo bom? A pergunta central desse vídeo é: o que é que falta para o Ceará chegar à liderança ou ficar entre os líderes da Série B? Por que é que o Vozão não decola? Bem, eu respondo essa pergunta partindo de 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é o matemático, é o objetivo. Falta o Ceará uma sequência de vitórias. O Alvinegro de Porangabuçu ainda não conseguiu fazer 3, 4 jogos de vitórias. Até conseguiu fazer alguns jogos bons. Acredito que os últimos 4, 5 jogos do Ceará ele jogou para ganhar dos adversários. Aqueles 2 primeiros que ele perdeu com a ajuda grande da arbitragem para o outro lado. 2 que ele venceu e esse último que ele entrou muito sonolento, levou alguns ataques bobos pelo lado esquerdo, ataques com dribles simples que o atacante adversário conseguiu, gol de desatenção, gol de desconcentração no começo do jogo, mas depois ele conseguiu jogar melhor que o adversário, criou chances, fez gols que não valeram por causa do impedimento, mas jogou melhor. Então acho que o Ceará conseguiu ter uma sequência de jogos onde ele foi melhor do que o adversário, mas não conseguiu produzir vitórias. Então o primeiro pressuposto é esse: falta uma sequência de vitórias, 3 ou 4 vitórias para ele chegar lá em cima. O segundo ponto, no campeonato longo, é necessário ter elenco. E acho que é óbvio que o Ceará não tem um grande elenco. Falta um banco de reservas ao Ceará. E talvez falte dinheiro no banco para contratar reservas ou novos titulares que possam incrementar a equipe. O Ceará faz bons jogos, consegue criar, mas em geral, quando os suplentes entram, o time cai. Não conseguimos ainda ver os suplentes destacando. No jogo anterior, o Ricardo até fez um gol, digamos até que um gol difícil, porque aquela bola roubada pelo Ailo,
dada para trás, ele conseguiu bater ela certinho para entrar no gol. E não foi uma bola fácil de ser colocada para o gol, apesar de não ter goleiro na hora. Mas, em termos de produção, ao Ceará falta um banco. Outros times que estão mais à frente, os jogos que eu acompanhei, conseguiam ter 2 ou 3 jogadores na suplência que entram e mantêm a qualidade titular ou até mudam um pouco o jogo positivo. O Ceará não tem. Então, quando no segundo tempo o time começa a cansar e as mudanças são necessárias, ou para segurar um resultado, ou para fazer um resultado positivo, o Ceará tem essa carência. Então, o Ceará tem um elenco tecnicamente reduzido e precisaria ter mais jogadores para no segundo tempo manter um volume de jogo, uma pressão e conseguir os 3 pontos. E o terceiro aspecto, eu acho que deve-se principalmente à sua azar, né? Ao azar, vamos dar entre aspas, da arbitragem. Aqueles 2 jogos onde a arbitragem realmente atrapalhou, o Ceará poderia ter conseguido 2 vitórias, né? E aí com essas 2 vitórias ele teria tido essa sequência de jogos. Então, no momento específico, não no campeonato inteiro, mas no momento específico, a arbitragem atrapalhou o Ceará a ter essa sequência de vitórias. Então, deu azar dos árbitros errarem contra o Ceará e esses erros serem decisivos para o outro time vencer a partida, né? Não é nem que só empatou, na verdade o Ceará perdeu jogos, deixou de pontuar 1 ou 3 pontos. A falta de uma sequência de vitórias que não teve por causa desses erros de arbitragem e principalmente um elenco inferior que não consegue ter a mesma qualidade no primeiro e no segundo tempo. Se o Ceará conseguir corrigir esses defeitos com algumas contratações, eu também não posso dizer se ainda tem tempo para contratar, acredito que sim, que possa melhorar o nível, né? Esperamos que a volta do Lourenço ajude, né, a melhorar o meio campo, que para mim é o ponto mais frágil da equipe, ainda é a meia, né? Nem Mugni, nem Ricaldi conseguiram mostrar, para mim pelo menos, que são os meias adequados para o Ceará. Então, vamos torcer para que a arbitragem não erre tanto contra o Vozão. Vamos torcer que ele consiga ter uma sequência de vitórias, a começar pelos jogos dentro de casa, que aí ele tem que ganhar de qualquer maneira, e conseguir uma vitória ou alguns empates importantes lá fora. E que possa a diretoria, ou o próprio Condé, com a ajuda da base ou de alguns reservas que não entraram tanto ainda, melhorar essa suplência no decorrer do jogo. Acho que o Ceará tem todas as condições de ficar entre os 4 ainda, e acredito que fique. Fica a dica. Quem estará conosco aí hoje? Marcelo Freitas vai ter muito a falar conosco, porque é um sábio, é uma pessoa que se preocupa com o interior do ser humano, a mente, aliás, é o que nos governa, o espírito somos nós, o corpo é transitório, daqui a pouco ele se vai, e o Marcelo tem muito a nos ensinar, muito nós aprendermos com ele, e você que está aí vai compartilhando, vai deixando seu comentário no Instagram e no chat do YouTube Radioactive Brasil. Vamos chamar Marcelo Freitas. Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, só te centraliza melhor na câmera, Marcelo. Aí, ótimo. Agora sim, Um maravilha. pouquinho para Perfeito. cima, tá bom aí. Tá bom Pra te aqui? ficar aí, tá ótimo, muito bem. O Marcelo tem que ficar acima de nós, não na nossa altura, porque ele é bom. Aliás, essa agenda aí demorou a ser construída pelos compromissos que tem Marcelo, e a gente vai saber, vai esmiuçar a vida dele daqui para frente. Eu sei que você que está compartilhando aí vai ficar muito satisfeito, Marcelo. Cumprimente a galera que já está acompanhando o Observatório Virtual Nordeste e no Brasil e fora do Brasil também, Marcelo. E seja bem-vindo, essa primeira vez no Observatório Virtual. Ele que está falando de Osasco, São Paulo. Osasco tem uma figura, ou até tinha, né, que a gente respeita muito no Brasil. Eu estou falando de Amador Aguiar. Amador Aguiar. Criador do Bradesco. Por que na sede tem um burro de bronze ali do tamanho real? Ele tem uma história sensacional, era praticamente semi-analfabeto, pouco entendia das palavras, pouco.
né? Mas a vida o ensinou. O ser, o espírito dele fez com que construiu há muito tempo, ou há pouco tempo atrás, o maior banco da América Latina, que era o Bradesco, e é ainda um dos maiores. É contigo, Marcelo Freitas. Show, obrigado por essa abertura, que responsabilidade que você me trouxe, né? Quando diz assim que eu sou conhecedor de todas as coisas, acho que a gente compartilha experiências, né? Então essa é uma grande oportunidade, né? Então eu estou aqui na cidade aí, dita fundadora do Bradesco, né? E com essa grande oportunidade. Agradecer a todos vocês que estão aí com a gente hoje, aí, prestigiando esse momento, né? Onde nós iremos trocar algumas informações, algumas experiências, né, que eu acho que é isso que faz com que a gente possa sobrepujar os desafios em nossas vidas, né? Porque nós não somos conhecedores de todas as coisas. Nós compartilhamos uns com os outros conhecimentos, né? E isso faz com que a gente possa ter uma percepção diferente sobre desafios, sobre limitações. É muito curioso que você mencionou sobre uma pessoa que mal sabia ler e construir um império, né? Eu acho que isso deixa a dica para a gente que nós somos capazes de alcançar qualquer coisa, né? Qualquer coisa nós somos capazes de alcançar. Eu acho que a única coisa que nos distancia um pouco do nosso objetivo é uma palavrinha muito pequena, né? Ação. A ação é fundamental. Você não precisa conhecer tudo 100%, você não precisa dominar tudo 100%, mas o pouco que você adquire de conhecimento, você precisa imediatamente praticá-lo. Senão ele fica numa obesidade mental ali na sua cabeça e você não consegue fazer mais nada, né? E aí você atola ali, e aí você deixa de progredir, você deixa de avançar no seu potencial. Muito obrigado por essa abertura, por essa responsabilidade e por esse convite. Eu sei que a gente tivemos aí alguns desafios em relação aos dias, justamente por conta do compromisso, claro, né? E mais importante é que a gente está aqui, né? Para a gente trocar informações, para a gente compartilhar experiências, e espero poder aí com o pouco que eu conheço, vamos dizer assim, né? Poder compartilhar com todos e que todos possam poder ver de uma forma diferente os desafios, as suas emoções, né? E como é possível, sim, a gente alcançar tudo o que a gente almeja. Só depende da gente. Muito bem, Marcelo Freitas, ele que é engenheiro, treinador da inteligência emocional e hipnoterapia com neurociência. Já está curioso? Vai lá no Instagram, @Marcelo com 2 L's, Freitas com 2 T junto no fim, Marcelo Freitas Oficial. E aí você já vai estar iniciando a saber essa vida maravilhosa de ensinamentos que tem o Marcelo. Bom, pela tua introdução, Marcelo, eu fiz uma rápida reflexão aqui. Meu Deus, eu saí de um filho de ferroviário lá no centro do estado do Rio Grande do Sul, família humilde. Eu lembro que naquela época o ferroviário não ganhava tão bem, depois até melhorou. E eu era o que o pai podia sustentar a casa, que ele se esforçou para comprar, né? O pai também tinha pouco estudo, mas era um homem super inteligente e dominava a matemática sem ter estudo, como pode, né? E a casa, cuidando da família, mãe e 5 filhos homens, não tivemos irmãs, por isso que eu sou carente, Maurício, não tivemos irmãs, né? E aí a gente saiu de lá, tinha uma calça, que era o que o pai podia dar, né? Uma calça melhorzinha para sair, e era bermuda e uma calça mais surradinha, e a roupa de ir para aula, enfim. Aí eu penso assim, mas o que eu fiz da minha vida? Aqueles que estiveram junto comigo, ao lado, nos fortalecendo, ajudaram a fazer da vida. Quanta coisa eu fiz da minha vida, quanto conhecimento adquiri, mas Rui Barbosa já dizia que a gente tem que pensar que pode saber tudo, mas não vai conseguir, né? Sempre tem mais alguma coisa para aprender. Então, essa reflexão foi agora, com o teu comentário, Maurício Holanda, nosso comentarista de hoje. Não é verdade isso? Tu citaste, Maurício, pessoas importantes, o Marcelo e eu aqui trocamos ideias sobre Amador Aguiar, enfim, essa é a nossa vida, e aí está para conosco Marcelo Freitas. Maurício. Olha, bom dia, Marcelo, o doutor Marcelo, mais uma vez,
essa sumidade na área, no conhecimento, sem nenhuma pregação religiosa. Quando você diz é mais do que verdade, eu digo que é verdade, porque a verdade, ela já, por si só, já basta. Sem nenhuma pregação religiosa. 2 aspectos já pensados aqui nesse início de programa, quando você falou na importância do espírito, né? Por que eu digo sem nenhuma pregação religiosa? Porque Jesus destacou isso. A carne para nada serve, o espírito é que vivifica. Então você só pode dar vida ao corpo se você tiver um espírito altruísta, um espírito que quer, evidentemente, colocar-se para fora para mostrar quem é o doutor Marcelo, quem é o Odair, quem é o Maurício Holanda. As pessoas, claro que o doutor vai trazer aqui elementos muito mais substanciosos do que o que eu estou dizendo, mas se falou no fundador do Banco Bradesco, né? Tá certo? Como disse o Odair, vindo um homem de parcos conhecimentos, pouca cultura, mas que tinha um espírito elevadíssimo, senão não tinha chegado onde chegou. E, a meu ver, o doutor vai explicar muito o que eu vou dizer aqui, com certeza, porque está no contexto. As pessoas só podem conseguir as coisas, todas elas, eu já falo no plural, para que ninguém ache que só quem pode é o Odair, só quem pode é o doutor Marcelo ou Maurício. Primeiro passo, siga os ensinamentos do Mestre Jesus, que foi o maior em tudo, maior filósofo, o maior psicólogo, o maior conselheiro, e uma coisa ele disse, está patenteado lá na Bíblia: tudo quanto pedires ao Pai, com fé, ele vos concederá. Tudo, ele não fez restrição, não. Peça só coisas pequenas, não peça coisa demais, não, isso tudo. Então, o primeiro passo para que nós possamos obter as coisas é a certeza de que nós podemos. Que nós podemos. Você faz se você acha que pode fazer. Você é se você acha que é. Se você bota a primeira barreira da desconfiança, do descrédito, do pessimismo, você está fadado, evidentemente, que ao insucesso, Odair Acosta. Muito bem, Maurício Holanda, bela introdução. Marcelo Freitas, que também é escritor. Olha aí, ó. Bom, Marcelo, tu nasceste aí em Osasco, qual foi o município? Conta um pouquinho, que o nosso público gosta de saber sempre da tua infância, como é que foi e como foram tomadas essas decisões, né, para ti como palestrante, como instrutor, como passador de conhecimento para as pessoas no momento pós-pandemia que o mundo, o planeta, está revolucionando as mentes. Tem um portal aí na frente aberto e a gente tem que se conectar com esse portal, né? Logo tem que trocar o nosso chip, né? Modificar o nosso chip para poder caminhar no encontro daquilo que o Maurício ajudou a citar aí, que é o que Jesus Cristo nos ensinou há 2000 e tantos anos atrás. Enfim, conta do Marcelo na infância, adolescência, pós-adolescência. Marcelo. Maravilha, então. Então, que oportunidade, né? Tá ouvindo vocês falando aí, a cabeça assim fica refletindo, fica trazendo várias informações, né? Então, cada um falou um pouco aí da sua infância, de como foi, né? Então, a minha também não foi diferente, né? Nós vivemos em épocas diferentes, é verdade, né? Quando a gente fala do século passado, algumas coisas são diferentes, né? E a gente não tinha toda essa dificuldade que, às vezes, a gente espelha na nossa frente, né? E que faz nos impedir. Mas o Marcelo, ele é de Osasco, é nascido aqui em Osasco, ele é nascido de pai simples, né? Não tinha muito poder aquisitivo, o pai era um marceneiro, a mãe dona de casa, né? Ele tem mais 4 irmãos aí, né? Todos adultos, todos criados, né? E hoje o Marcelo, ele conseguiu alcançar, ele está conseguindo alcançar objetivos, justamente porque algo sempre me incomodou lá na infância, né? De eu não ser só aquilo que as pessoas diziam que eu poderia ser.
às vezes as pessoas ela acaba limitando você em alguns aspectos, né, quando você externaliza os seus sonhos, né? Então, a minha esposa ela fala muito que eu sou um pouco sonhador, né? Então, às vezes eu tendo a manter o pé um pouco alto do solo, né? Para permitir que a gente sonhe, porque sonhar é importante, né? Sim. Então, eu sempre fui sonhador, eu nunca gostei muito da ideia, né, de que eu nasci só para isso, vou crescer só para isso e deixarei esse plano somente com aquilo. Eu acho que a gente pode progredir mais, a gente pode avançar mais. Adolescência com uma dificuldade, né? Meus pais eles se separaram e foi uma separação um pouco não foi tão tranquila, né? Então, se me permite aqui um momento, né? Isso para trazer para as pessoas que nós podemos sim alcançar nossos objetivos. Logo com 5 anos, numa noite, meu pai e minha mãe discutiram muito e aí acabou colocando eu, minha mãe, minha irmã para fora de casa e eu estava com um irmão internado, né? Então nós passamos algum período morando na rua, né? E isso é curioso porque assim, às vezes a gente olha as pessoas que moram numa situação um pouco diferente da nossa, né? E a gente fica às vezes numa percepção assim de que aquela pessoa ela nunca vai sair daquilo e ela sai, porque eu sou a prova disso. Eu estava lá, eu convivi lá, eu morei em comunidade, eu morei em área que não era comunidade, que eram lonas de plástico, que era o que tinha pra gente naquele momento, e eu consegui mudar, né? Alcancei tudo o que eu desejo? Ainda não, porque a gente alcança um patamar e a gente trabalha para alcançar o próximo, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente mantenha-se vivo. Então, o Marcelo cresceu, o Marcelo estudou, o Marcelo casou novo. O Marcelo, com 15 anos, já construiu um relacionamento, né? Eu tinha 15 anos, minha esposa tinha 14 anos para 15. Nos conhecemos muito rápido e decidimos muito rápido construir uma família. E estamos aí, há 34 anos, vai fazer agora no final do ano, juntos, né? Temos os nossos altos e baixos como qualquer pessoa normal, com foco. Foi falado aqui sobre Jesus Cristo e sobre as premissas que ele nos ensina, e uma das coisas que ele deixa para a gente ali é que a gente precisa construir uma família e fazer com que essa família ela supere os desafios e ela continue, ela permaneça, ela se perpetue, né? Então a gente vem fazendo isso. Hoje eu sou pai de 3 filhos, né? 2 são casados, um já tem uma filha, né? Todos estão estudando. Minha filha está terminando agora, a mais nova, está terminando a psicologia, o ano que vem é o último ano dela. Também entrando na mesma área, né, de compartilhar com as pessoas conhecimento para ajudá-las a superar os seus desafios, suas limitações. Enfim, esse é um pouco do Marcelo. E o Marcelo ele veio de uma trajetória em que ele trabalhava ali na área da engenharia civil por muitos anos, né? Sempre me incomodou algo em mim mesmo, né, de que eu poderia fazer mais, de que eu poderia compartilhar mais, né? E eu acho que o maior ápice da minha transformação, ou do começo da minha transformação, se deu justamente naquele momento de desafio que todos nós passamos igualmente, né? A dita chamada pandemia, né? Eu acho que ali, estando enclausurado dentro de casa, fez com que eu refletisse bastante, de que eu tomasse a decisão de que aquilo em que eu acreditava, em que eu vivia, não fazia mais parte, né? Eu não ia conseguir mais levar adiante algo que eu estava me descontentando, porque eu precisava compartilhar com as pessoas tudo que eu estava conhecendo, tudo que eu estava absorvendo, e a pandemia, eu acho que ela foi, para mim, ela foi um momento de muita reflexão, de muito aprendizado, de muito conhecimento, apesar de estarmos relativamente presos em casa. Eu acho que foi o momento em que eu mais conheci pessoas, em que eu mais interagi com pessoas, né, usando a tecnologia, né, obviamente, mas foi o momento em que eu pude despertar, né, e que eu pude consolidar que realmente eu precisaria fazer uma mudança na minha vida. E aí, então, eu fui aos poucos abandonando a engenharia, né, não fazia mais sentido para mim, e eu fui me aprofundando nessas questões emocionais. Por que algumas pessoas conseguem alcançar algumas coisas, outras pessoas não conseguem alcançar? Porque algumas pessoas vivem numa tristeza tão contínua e tão infinita, a qual elas não conseguem ver mais as suas perspectivas e o seu potencial. E foi através ali do primeiro conhecimento ali com a inteligência emocional que eu comecei, né, a desenvolver uma percepção de que tudo começa quando a gente decide de que a gente vai fazer as coisas acontecerem. Foi muito bem falado pelo Maurício, né, sobre a questão da fé. O senhor falou, se você tem fé, vai lá,
que as coisas acontecem. E mais à frente o senhor fala assim, tenha fé e se mexa, né? Se movimente. Então eu acredito que a grande transformação que a gente pode causar na nossa vida é quando a gente usa essa palavrinha movimento, ação, e coloca em nossas vidas. Porque nós não precisamos conhecer todas as coisas, nós não precisamos saber de todas as coisas. Mas esse pouquinho que eu estou compartilhando com vocês aqui, vocês contando a história de vocês, faz com que eu reflita sobre a minha própria vida, faça com que eu possa ter novas percepções, e assim, então, né, montar uma nova trajetória para que eu possa ali alcançar novos caminhos, novos horizontes, e como tudo isso agregado a mim, eu possa compartilhar com as pessoas. Então, hoje eu posso dizer que full time, né, nesse meu objetivo, né, que é ajudar as pessoas que, assim como eu, estavam insatisfeitas, não estavam felizes com a sua trajetória. Primeiro, né, na pandemia eu escrevi um livro, né, em cooperativo com outras pessoas, ele é intitulado Momento Zero. E ele foi muito peculiar, porque era no momento da pandemia, e era um momento em que todos nós, a maioria de nós, precisava recomeçar, precisávamos partir de um momento chamado instante zero. Porque muitos de nós tivemos que reinventar a nossa vida, tivemos que reinventar as nossas profissões, né? Então, eu acredito que a partir dali, daquele momento ali, eu comecei a construir uma nova estrada, um novo caminho, e que está me conectando com pessoas incríveis, né? Essa oportunidade de estar aqui falando, não só com vocês dois, mas com todo o público de vocês, estarem compartilhando, estamos trazendo um pouco de informação em relação ao que a gente tem como uma percepção que pode ser um caminho, e que é um caminho diferente, que pode levar a gente para resultados diferentes. E aí, mais do que isso, me aprofundei também na questão da hipnoterapia. Muito bem, Marcelo. Olha aí, ó. Ó, que história, Marcelo. A gente já vai entrar, então, no eixo principal do programa. E, realmente, a pandemia, ela também não aconteceu no planeta por acaso. O grande criador, o grande arquiteto do universo, ele quis dar uma mexida aqui no planeta, porque os nossos passos em favor da evolução, né, parecia que estavam mais lentos. Muita gente aproveitou a questão da pandemia e avançou, se modificou, se reinventou. Outros não ficaram para trás, e essa relação tem tudo a ver com esse portal que está aberto aí na frente. Se você não se reinventar, não vai passar. E o que a gente espera lá na frente, talvez não para a nossa geração ainda, né? É cedo, demora. Nós iremos ter um planeta com mais amor, um amor universal, mais respeito entre as pessoas, vibrações mais positivas. É isso que o portal que se abriu, é para isso. Vamos lá, vamos nos reinventar, vamos acreditar em tudo aquilo que seja verdadeiro e que tenhamos que acreditar para que seguimos adiante. É esse o objetivo. Bom, você está acompanhando o Observatório Virtual hoje com Marcelo Freitas, que irá dissertar para nós aqui muita coisa boa. Nós todos aprendemos juntos, nós com vocês, que estão compartilhando aí o Observatório Virtual, e também aprendemos muito com os nossos convidados, que, segundo o Marcelo, também recebe aprendizado de tudo que está girando aqui nessa mesa virtual. Marcelo, é certo que a questão do emocional do ser humano está muito complicada, muito mais do que há anos atrás, né? Isso vem se construindo. Se falava muito na depressão, mas hoje tem outros elementos além da depressão que afetam o emocional das pessoas, a insegurança, os medos, enfim, né? E a inteligência emocional e a hipnoterapia, elas são ferramentas capazes de tê-las como chave e abrir esse bloqueio, proporcionar o desbloqueio que a maioria de nós estamos passando. Eu digo porque todos nós estamos afetados, Marcelo. Sim, todos nós passamos aí por esse momento, passamos juntos, né? Podemos dizer que foi algo universal, que todo mundo passou junto pelos desafios, né?
Então, a inteligência emocional, ela dá para a gente essa visão, né, esse poder de a gente gerenciar essas nossas emoções. Foi bem dito, é claro que naquela época, né, sempre falava-se sobre alguns desafios psicológicos, né, não era tão aprofundado assim, né, até porque os mais antigos tinham uma visão um pouco diferente em relação a essas questões, justamente por falta de conhecimento, né. Mas hoje tem muitas coisas agregadas a ela, porque as pessoas elas têm medo de começar algo, né? A Andressa está falando aqui, ó, parabéns, Marcelo, pela coragem de realizar essa migração de profissão. Então, quantos de nós bem-vindo a temos ali um potencial gigantesco dentro de nós e a gente reprime esse potencial por conta do medo de tentar, né? E eu acho que uma coisa que sempre me incomodou é o e se. O e se é algo que ele incomoda demais, porque você passa um tempo na sua vida e se eu tivesse tentado aquilo? E se eu tivesse feito aquilo? Quais seriam os resultados? E aí você se frustra de tal maneira porque você não consegue ver a perspectiva de quais poderiam ser os resultados que você poderia, né, movimentar a partir de você se você tivesse ido e feito, né, e tivesse superado a questão dos medos. Eu costumo sempre dizer que o Daír e todos que não viram, o medo, ele sempre foi o meu carcereiro, em muito tempo. Porque eu sempre tive um incômodo, mas sempre tive medo de fazer algo, né? De não dar certo, de não conseguir, de como vai ser. Então ele sempre foi o meu carcereiro. E quando eu comecei a ter essas experiências com essa inteligência emocional e comecei a entender que eu posso monitorar, sim, as minhas emoções, saber quais são os gatilhos que acionam aquelas que mais me privam, eu comecei a entender que, primeiro, o medo, ele deixa de ser o nosso carcereiro e ele passa a ser o nosso aconselhador. O que eu quero dizer com isso? Sempre quando o medo, ele vem até você de forma em que você sente ele com mais intensidade, talvez seja a hora de você sentar na prancheta de novo e rever os pontos a qual precisa ser ajustados, mas não deixar de fazer. É você voltar ali para a mesa do desenho, para a mesa do seu projeto de vida, né, e ajustar alguns pontos, a qual essa emoção ela vai ficando mais amena, e isso vai só consolidando de que você está no caminho certo. E aí, então, após fazer essas correções, você vai lá e entra em ação. Você precisa entrar em ação. Você não pode deixar de experienciar algo na sua vida porque você acredita que o medo ele pode te bloquear. E medo ele é só uma percepção também da nossa mente, né? É uma percepção que a gente tem e os gatilhos que estão ali junto com ele ali acabam fazendo com que a gente tenha várias reações fisiológicas e faz com que a gente se prende e deixa de tentar. Então, assim, a partir do momento em que eu entendi que o medo ele pode deixar de ser o meu carcereiro e ele pode ser o meu aconselhador, a coisa ela começa a mudar de história. Ela começa a ter uma virada de jogo, porque você começa a ver as coisas de uma forma diferente, em um momento diferente. Então, é importante que, eu acho que nessa primeira conversa nossa que nós estamos falando aqui, porque o que a gente vai falar aqui, talvez muitas pessoas já falaram, de forma diferente e tal, mas o conteúdo principal é o mesmo. E por que então não causou uma modificação na minha vida? Porque talvez a gente ouve a informação, deixa entrar na nossa mente e a gente não põe aquilo em ação. Eu acho que uma das primeiras coisas que a inteligência emocional ela vem me mostrando é que eu preciso me colocar em movimento, eu preciso me colocar em ação. Não importa se eu tenho conhecimento de todas as coisas. Eu preciso sim, o conhecimento ele é importante, porque eu preciso ter no norte, eu preciso ter um caminho, né? Mas a excelência desse caminho, ela só é possível quando eu começo a trilhar, quando eu começo a seguir nela. E essa inteligência emocional e a hipnoterapia que vem me ajudando muito, é algo fabuloso, né? Que vem me ajudando a entender por que algumas emoções ou algumas reações que nós temos na nossa vida adulta, elas estão tão ligadas a fortes emoções que nós tivemos ali na nossa infância, né, há um tempo atrás e que nós não percebemos por que nós agimos assim, por que eu deixo que a ansiedade ela tome conta de mim, porque eu tenho essa necessidade de ficar sempre prevendo o futuro, né? E por que a depressão me domina? Porque eu fico sempre preso lá no passado, nas coisas do passado, e eu esqueço que existe um momento que o Senhor colocou o nome dele como presente, né? E o nome dele é bem sugestivo, presente.
Você precisa viver no presente, você precisa estar no presente para que a sua depressão ela amenize, para que a sua ansiedade também, né, deixe de ser um ponto que lhe prejudica. Então, estar no presente é você fazer as coisas que precisam ser feitas, claro, se preocupando com os resultados, mas focando principalmente na sua ação inicial, naquilo que você está fazendo no momento, se permitir estar no presente. Muito bem, Marcelo. Olha aí, ó, quanto caminho nós temos pela frente e temos que descobrir, né, para que a gente cumpra aquilo que temos a certeza que o Criador maior quer de todos nós, que sejamos felizes. Você está compartilhando o Observatório Virtual, vai lá, compartilhe, participe, deixe seu comentário, como fez aí a Andressa Souza, dando bom dia e parabéns ao Marcelo. Olha aí, bastante assunto. Obrigado, Andressa Souza, seja bem-vindo ao Observatório Virtual. Maurício Holanda, medos, né? Os medos, eles realmente podem puxar não só um, mas 2 freios de mão para todos nós. Mas se a gente dominá-los, temos que ter um equilíbrio, né? Não sair fazendo o que quisermos por aí afora. Então, esse balanço do aprendizado que o Marcelo está nos ensinando é que vai fazer a gente avançar. Porque com os 2 freios de mão puxados, a gente não avança. E não avançando, nós atrapalhamos a nós mesmos e a todos que estão à nossa volta. Vamos lá, Maurício Holanda. Olha, quando se fala em inteligência emocional, o mundo fica pequeno diante da importância desse tema. E não há como a gente fugir. Veja bem, tudo que o doutor Marcelo falou aí é de uma importância extraordinária, mas você despertou logo por uma palavra que é que me despertou aqui também, o medo. Olha, há pouco no início do programa eu disse, você pode se você acha que pode. Aí a chave do sucesso, tá certo? Entre essas 2 palavras, você se desvencilhar do medo de realizar e a vontade de fazer, eu acho que está o maior sucesso. O medo é realmente um veneno para quem quer progredir na vida em todos os aspectos. Você não empreende, você não tenta, porque a primeira coisa que vem logo na sua mente é se você vai ou não ter sucesso. Faça de forma ordenada, de forma programada, de forma estudada e acredite primeiro em você mesmo. Tem um escritor carioca, ele disse o seguinte: faz de cada momento que passa toda a tua inspiração, que o mundo cheio de graça caberá na tua mão. Esse escritor é o Ronald de Carvalho. Então, o que quer dizer isso na essência? Acredita em ti, crê em ti, gosta de ti, que o mundo todo cabe na tua mão. Você só pode conquistar as coisas se for através do otimismo, da coragem, da vontade de fazer, da falta de medo do insucesso, porque nós não podemos confundir zelo, cuidado com medo. O medo é aquela trava que te evita de prosseguir, de empreender, de fazer qualquer coisa. Agora você tem que fazer com zelo, com cuidado, para que, evidentemente, o sucesso chegue. Mas o palestrante é o doutor Marcelo Freitas, é ele que vai cada vez mais nos trazer elementos para justificar, não, para convencer da importância que nós temos de colocar o nosso eu como mais importante na nossa vida. Porque se você achar que não pode, você não vai poder mesmo. Se você achar que não vai conquistar, você não vai conquistar. A primeira barreira para não se conseguir as coisas é não acreditar que não vai dar certo. É não acreditar. Se você chegar e diz assim, sem meter religião no meio, pai,
nas suas orações que é uma conversa com Deus, ou que são uma conversa com Deus. Senhor, eu vou te pedir isto, mas eu tenho certeza que não vou conseguir. Então não peça não, porque ele não vai lhe dar não. Ele manda que tudo quanto você pedir, peça com fé, que obterá. Você já vai pedindo e dizendo que tem certeza que não alcança. Bote o seu eu otimista para fora, vá à frente, acredite que pode, porque tudo você poderá. Muito bem, Maurício. É o Observatório Virtual deste sábado, 6 de julho. Muito bem. Aí com você e você compartilhando. Autoconhecimento, Marcelo Freitas, ele é bastante amplo, e o que a gente pode pensar, e os filósofos já trataram desse assunto aí, Platão, Sócrates e outros tantos, cada um à sua maneira deixou um legado aí de nós nos conhecermos, né, para iniciarmos, vamos dizer, a construção verdadeira do nosso próprio eu, né, e nos colocar à disposição do bem, né, do fazer a coisa certa, o correto. E isso vai influenciar todos que estão à nossa volta. E hoje, Marcelo, muito mais pelas redes sociais, pela internet, conhecimento está numa velocidade enorme. Então, quais são as práticas que a gente precisa já começar a observar e fazer? Eu lembro que nas aulas lá de anos atrás, ensino médio e ensino fundamental, eu muito dizia, olha, o primeiro procedimento do ser humano é querer. Se é para alunos de periferia, é querer, vocês podem. Não acredito que por morar em cinturão da cidade, não podem. E, né, isso aí tenho certeza que foi um aprendizado que todos eles levaram para o resto das suas vidas. Fala sobre essas práticas, fala sobre o autoconhecimento, venha com esse conhecimento que nós todos haveremos sempre de reconhecer, Marcelo Freitas. Show, legal. Acho que é importante que o Maurício falou sobre essa questão de se você acredita que você pode, você pode. Laí Ribeiro já dizia em um dos seus escritos, né? Se você acredita que você pode, você pode. Mas também a máxima é verdadeira, que se você acredita que você não pode, você não pode. É você que cria, né, todas as ferramentas, mas também é você que cria todas as barreiras para você avançar. Eu acho que você ter o cuidado de planejar, né, a sua mudança, a sua transição, a sua jornada, ela é importante. Ela é muito importante porque você cria ali um norte para você ir seguindo, né? E no meio do caminho você vai ajustando as coisas que precisam ser ajustadas, que precisam ser melhoradas, né? Então, eu acho que antes de mais nada, o que a gente precisa melhorar nessa questão do autoconhecimento é ter essa conscientização, né? De alguma situação que a gente precisa conhecer, de que a gente precisa saber, né? Eu acredito que a conscientização, ela é a chave, né, para que nós possamos alcançar essa inteligência emocional. Você falou sobre questões de práticas. Há muitas coisas em que muito nós ouvimos falar sobre como adquirir esse autoconhecimento, né? Quais são as práticas importantes em que nós possamos aderir à nossa vida. A primeira é você querer. Você precisa querer, você precisa ter desejo de querer mudar a sua condição hoje. Não importa qual ela seja, mas você precisa ter o desejo. Quando você tem o desejo, você tem uma motivação, né, inicial ali para você começar a pesquisar e procurar algo que pode mudar a sua vida. E uma das coisas é você desenvolver essa habilidade de você se conhecer. Você precisa ter esse conhecimento sobre você, como você reage às emoções. E uma das coisas, Odair, Maurício, todos que estão nos ouvindo, que traz muito lucidez em relação a isso e que me fez também ir para essa vertente, quando a gente fala da hipnoterapia, que é aquele momento de relaxamento profundo, é que às vezes a gente precisa se desligar de toda essa agitação em que nós estamos. É necessário que você desplugue de toda essa agitação para que você possa fazer uma jornada interior.
Ouve-se muito falar às pessoas que há uma grande solidão no mundo, né, assolando todas as pessoas. A gente precisa converter essa solidão por solitude, né? E dentro dessa solitude, mergulhar de forma profunda dentro de nós mesmos e reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos potenciais, todo esse conjunto de ferramentas que nós temos essa percepção em relação a isso, e eu acredito que esse aprofundamento, né, nessa solitude faz com que a gente busque todas esse entendimento, toda essa necessidade de nos conhecer. E você só pode conhecer você e você só pode gerenciar as suas emoções quando você está disposto, em algum momento da sua vida, a fazer essa desconexão dessa agitação. É completamente impossível você querer mudar um comportamento, querer mudar um pensamento, se você está muito num ambiente que ele não te propicia isso. Então, às vezes, a gente precisa se retirar, às vezes a gente precisa nos recolher, e às vezes a gente precisa fazer um momento de reflexão, mas um momento de reflexão sério, aquele que você reconhece as suas limitações, aquele que você reconhece as suas fraquezas, e que você, de certa forma, brigue com você mesmo, com as coisas que você sabe que você faz de maneira errada e que precisa mudar. Mas você brigue de forma a qual possa lhe sustentar a você promover essa mudança interior. Porque, como a gente está falando aqui, tudo começa internamente. Temos aquela visão de que as pessoas não conseguem alcançar o que elas acham que é para elas, né? E a gente fala acha, porque até então é um pensamento de que eu acho que aquilo é para mim, justamente por isso. Por ela não ter essa percepção que tudo começa com ela. E ela começa, então, em algum momento, dentro dessa busca da transformação, começar a achar responsáveis pelo não sucesso. Primeiro porque a gente tem aquela tendência a ter resultados imediatos. A gente quer resultados imediatos, né? E a gente busca somente coisas que tenham resultados imediatos. Para você promover uma transformação e para você usar essa inteligência emocional junto com várias outras ferramentas que existem, você precisa entender que é um processo, né? E o processo, ele precisa de tempo para amadurecer. Ele precisa de tempo para se consolidar, para que você possa ter toda a certeza, toda a firmeza de que aquilo que você está transitando ali é o melhor para você, né? Então, eu acredito que uma das ferramentas em que a gente pode utilizar é a gente, invariavelmente, trazer esse momento de solitude para que a gente possa refletir sobre nós mesmos, né, e anotar as coisas em que nós percebemos em relação a nós, em relação aos nossos desafios, e a gente esteja desejoso de querer fazer a mudança acontecer em nossas vidas. Porque, veja só, parafraseando aqui, mesmo se Deus quiser transformar a sua vida, ele não consegue, porque o agente de ação é você. Você é o agente de ação de transformação da sua vida. Não é o Criador, e não são as outras pessoas, e muito menos a condição. A condição na qual você está hoje, ela não te define, né? É simplesmente um momento de aprendizado, e você precisa entender isso. E eu venho trazendo muito essa questão da ação, porque eu tenho visto que as pessoas, elas perdem as oportunidades na sua vida simplesmente pelo fato de não agir. E a gente não age por diversas situações. Primeiro porque a gente não consegue gerenciar as nossas emoções. Nós deixamos que as emoções gerenciem as nossas ações e os nossos comportamentos, né? Então, é claro que não é um processo simples, não é um processo tão fácil. A gente não vai aqui romantizar dizendo que você mudar a sua forma de agir é do dia para a noite. Como eu disse, é um processo. E você precisa buscar meios, caminhos que possam lhe ajudar nesse processo. A hipnoterapia, por exemplo, é uma das ferramentas que faz com que a gente vá direto ao ponto aonde traz alguma incomodação na gente, aonde a gente não tem aquele controle de nossas emoções e faça a gente ter uma percepção diferente, né? Então, existem várias ferramentas em que nós podemos procurá-las, mas a primeira delas é a gente tomar aquela ação inicial que somos nós mesmos, de querer mudar, de se autoconhecer. E como você se autoconhece? As pessoas falam assim, você precisa às vezes fazer meditação. Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? São poucas as pessoas que estão dispostas a fazer exercícios como esse, por exemplo, porque ela entende que o resultado não chega.
né? E os pequenos resultados que acontecem em nossas vidas, nós tendemos a não comemorar, né? A gente tende a não ficar feliz com as pequenas mudanças que acontecem em nossa vida. Nós queremos sempre algo grandioso. Eu estou numa condição em que eu não tenho condição financeira boa, e eu quero ir ali do outro lado da rua, girar um botão e sair do outro lado com a condição que eu acho que é a minha. Então, às vezes, a gente precisa entender que a gente precisa pagar um preço, né? E esse preço, ele está aí, ele precisa ser pago, né? Para que a gente consiga fazer essas grandes transformações nas nossas vidas, né? Então, se você não tem essa percepção de que você é o agente transformador da sua vida, como é que você vai querer, né, conquistar as coisas? Como é que você entende que você é merecedor daquilo e que você é merecedor daquilo? Nós somos merecedores de todas as coisas que existem nesse mundo. Mas a gente precisa, às vezes, esticar o braço e pegar. E o que a gente não quer fazer é esticar o braço e pegar. A gente quer que as coisas venham prontas, né? Então, o autoconhecimento ele é importante em relação a isso, para que a gente possa ter essa percepção de como eu interajo com as coisas que acontecem comigo, né? De como eu reajo a essas coisas e como eu posso mudar todas essas reações que são, de certa forma, negativas e que me impedem de alcançar o que eu almejo. Então, a gente precisa perceber, né, o que nós estamos fazendo, nós precisamos pensar sobre o que nós estamos fazendo e nós precisamos descobrir, né, sobre nós mesmos as coisas que precisam ser mudadas. Porque nenhum de nós consegue entrar na cabeça de ninguém exatamente e pegar aquilo que é uma deficiência, né, e fazer uma mudança. Ela começa com você. É você que é o principal agente de ação para que isso possa acontecer. Então, às vezes você precisa meditar, mas ninguém quer meditar. Às vezes você precisa deixar a solidão e buscar a solitude, né, para você se autoconhecer melhor, você não quer. Às vezes você precisa estar numa live como essa, ouvindo, né, as pessoas compartilhando as suas experiências, para que você possa ali pensar o que você acredita que é importante para você, que vai ajudar você a pensar melhor, a refletir melhor sobre suas ações, mas você não quer fazer, né? Então você precisa querer fazer, você precisa se colocar em movimento, né? Para que esse autoconhecimento, né, para que você comece a entender, né, como você funciona, você precisa agir e conscientizar de que você, neste momento, às vezes, não está fazendo o que precisa ser feito, né? E você não está fazendo o que precisa ser feito simplesmente porque, às vezes, você não tem a coragem de ir lá e fazer as coisas acontecer na sua vida. E você precisa se levantar. Às vezes, Odair, a gente trata aquela pessoa que ela está com aquele problema emocional profundo, e a gente traz ela, assim, num sentimento de coitado, de que ele é o desprivilegiado, de que as oportunidades não aconteceram na vida dele, mas as oportunidades, elas não acontecem na vida de ninguém. Nós construímos as oportunidades. Muito bem. Maurício, Holanda, que tema sensacional. Marcelo Freitas trazendo para nós aí. E, bom, Maurício, Holanda, abre o segundo turno. Olha, estamos em ano de eleição. O segundo turno do Observatório Virtual de sábado. Você vê que contra os fatos verdadeiros, ninguém pode argumentar o contrário. A Pérola não está ouvindo o que nós falamos aqui, o que o doutor Marcelo falou, porque ela, né, mandou o material. Tá certo? Mas há quem possa colocar dúvida na autenticidade, na veracidade do que ela colocou aí. Dissemos aqui já, no programa de hoje, que ninguém faz nada só. Aí ela vem lá, se habitue a pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, está dentro do que nós falamos. Ninguém faz nada só. Nós dissemos aqui também, eu já enfatizei pelo menos por umas 2 ou 3 vezes, que você pode se você acha que pode. Então, a distância entre o querer e o realizar, ela pode ser minimizada o máximo possível. Entre o querer e o realizar, pode ser minimizado o máximo possível por uma pessoa que está determinada a fazer, planejar e agir.
Porque também planejar e a coisa ficar lá sem ação, não. A ação talvez aí seja até mais forte do que planejar, a ação mais forte que planejar, porque você vai ao campo da realização, de tentar materializar. Se falou algumas vezes aqui no programa, tanto pelo Odair como pelo doutor Marcelo, em pandemia, período da pandemia. Se falava muito, o que mais escutava dizer era isso aí. Olha, eu não sei, até eu queria ouvir a opinião de vocês também, bastante, nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Eu ficava aqui com meus botões, eu digo, o que é que essa pandemia traz para fundamentar uma afirmação dessa? Eu digo o seguinte, que os bons, aqueles que pensaram, que aproveitaram o tempo, não vou dizer de ociosidade, mas o tempo disponível da pandemia, pelo fato de não poder, ou até de alguma forma, estar colaborando com o Fique em Casa, com o lockdown e tudo, e tirou proveito disso, o que o doutor Marcelo disse? Eu escrevi um livro no período da pandemia, então ele não ficou em casa, ele ficou nesse resguardou, sabendo aproveitar aquele tempo. Então eu acho que para os que pensaram, para os que planejaram, evidentemente que depois da pandemia, a vida se tornou melhor. Para aqueles que não levaram em consideração esse aspecto de planejar e de agir a seu favor, pode ter certeza que o maior índice dos óbitos foi de quem não teve coragem para enfrentar o período da pandemia e cruzou os braços e disse, não, isso aqui já está tudo perdido mesmo, não tem problema nenhum. O ser humano tem que, primeiro, conhecer a si próprio, se colocar no lugar do seu vizinho e veja como é que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Aí é sabedoria, aí é inteligência. Você agir com o que você pensa, com o que o seu consciente, a sua razão determina, mas tem que agir, a palavra forte é a ação. Respeite o ponto de vista do outro. Se você puder ajudar, como disse a Pérola, mesmo que ele não peça a sua ajuda, ajude. Mostre o que ele deve fazer para melhorar a sua vida. Maurício Holanda, mais um observatório aí cheio de conhecimento que a gente sai satisfeito, Maurício! Olha, Odair, Paulo e o doutor Marcelo, eu sei que vocês sabem disso até muito mais do que eu. A vida é uma escola contínua, onde nós nunca vamos receber o diploma de havê-la concluído satisfatoriamente. Temos sempre o que aprender. E só faz sentido a gente querer crescer se for espiritualmente, porque a matéria não vai ficar legado nenhum, até dá confusão. Muitas vezes as pessoas se preocupam só com o material, aqui não há bens, e bens fica aí para a família brigar, irmão contra irmão, esposa contra filho, o diabo a quatro. Então, acho que o que interessa a gente procurar construir aqui é exatamente uma mente sadia, capaz de nos fazer crescer com uma visão, de ajudar o nosso semelhante a crescer também, não com esse narcisismo, não com esse cabotinismo de que crescer por querer ser grande. Não, grande é aquele que se reconhece ser pequeno e que trabalha no engrandecimento do semelhante, tá certo? O apóstolo Paulo, eu acho que ele tem que eu digo, ou tinha, né? Porque o Paulo morreu já, competência para transacionar em várias áreas. Nesse aspecto, que é que ele nos deixou? Escrevendo na cartazinha dele lá aos Coríntios: transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Ele disse o que é para a gente fazer? Transformar. Qual meio? Renovação das nossas mentes, para que experimenteis qual deva ser a boa, verdadeira e agradável vontade de Deus. Te transforma. Faz por ti, vê se Deus não vai te devolver isso em dobro, em quíntuplo. Evidentemente, nós temos que entender por aí. Só podemos querer ser grandes se for para ajudar o nosso semelhante a crescer também. Esta é a forma que eu penso. Amealhar recursos, isso aí não tem muito fundamento para quem é cristão, não, entendeu?
Muito bem, materialismo não tem. Né? Claro que isso não se descarta a possibilidade das pessoas com sucesso em favor do coletivo, das pessoas ganharem muito dinheiro e viverem bem, né? Não tem dúvida. Mas materialismo, a única moeda que a gente leva desse planeta e a gente vai seguir adiante, né? Conforme nossos méritos, em degraus melhores, né? A gente vai seguir adiante. A única moeda que a gente leva daqui é o bem que faz, é o amor que produz, né? É o respeito, é a tolerância, é tudo aquilo que a gente está fazendo aqui. Verdade ou não, Marcelo Freitas? Verdade absoluta. Verdade absoluta. Contra isso não tem como questionar. Né? A gente precisa entender que a gente somos mais do que a gente pensa do que somos. Né? E que podemos fazer mais quando a gente aceita essa mudança mental. Aquela frase de que, assim, nasci assim, estou assim, serei assim, ela não cabe neste mundo. Aliás, ela nunca coube neste mundo. Né? Deus nos criou com uma grande oportunidade de transformarmos, de crescermos de grau em grau, de tempo em tempo, mas crescermos, né? Ele diz que a gente precisa ir lá e andar e continuar e crescer e juntar conhecimento para que a gente possa desenvolver ainda mais as nossas habilidades, né? Para que a gente possa entender um pouco mais sobre por que reagimos de forma que, às vezes, poderia ser melhor se tivéssemos o conhecimento para fazer com que a nossa mente, os nossos pensamentos pudessem mudar. E eles mudam a partir do momento em que nós reconhecemos quem somos, aceitamos os nossos desafios e as nossas limitações, mas estamos prontos e desejosos de querer fazer uma transformação na vida das pessoas, na nossa vida e na vida das pessoas. Eu acho que, assim, primeiramente a gente tem que ressaltar que canalizar emoções não significa você controlar ou negá-las. Elas existem, elas estão aí para que elas possam, de alguma forma, nos trazer informações e alertas sobre os nossos próprios comportamentos. Né? Então, eu acredito que o que vocês estão dizendo, ela é uma verdade, sim, absoluta. A gente precisa entender que essa questão de nós sermos materialistas não nos vai levar a caminho nenhum. Até porque o sucesso é uma consequência de um árduo trabalho. Né? Uhum. Você vai ter que interagir, porque as pessoas que têm sucesso hoje, elas começaram, como você acabou de ressaltar, elas começaram de um ponto inicial, de um momento zero, de um absoluto nada, onde elas tiveram que buscar esse conhecimento, fazer as práticas desses conhecimentos, observar os resultados que estão acontecendo nesse conhecimento adquirido e fazer os ajustes que são precisos. Né? Nós precisamos estar disposto a esse trabalho, nós precisamos estar disposto a concentrar energia nessa transformação, porque nós temos capacidade, nós temos uma mente capaz de nos tirar de onde nós estamos e nos transportar como uma incrível viagem para lugares mais incríveis. E nós podemos levar conosco uma legião de pessoas, até porque faz mais sentido, né? As pessoas, elas dizem assim, estamos buscando uma excelência eterna, mas às vezes a gente está caminhando sozinho para isso, né? E eu tenho que carregar o maior número de pessoas comigo para que faça sentido, para que quando eu conquistar essa excelência, eu tenha uma legião de pessoas comigo, e agora não sou mais eu, somente agente de transformação, é eu e mais um monte de pessoas trabalhando com foco, com um objetivo. De qual? De fazer com que nós entendamos de uma forma definitiva que nós precisamos dar os primeiros passos, e a gente não está falando sobre motivação simplesmente, porque motivação é uma coisa cíclica, hoje nós temos, amanhã nós não temos, né? Hoje nós estamos com ela num pico alto, amanhã nós estamos um pouco mais moderado. Nós precisamos desenvolver o desejo de querer, de desejar, né, fazer com que as transformações elas aconteçam em nossas vidas. Porque quando eu transformo a minha vida para uma vida muito melhor, para uma vida muito mais alegre, para uma vida muito mais contagiante, eu acabo contagiando o próximo. E o próximo vai querer saber como isso acontece comigo. E eu tenho que estar pronto a dizer, né, como esse processo aconteceu em mim, quais são as coisas que eu fiz. E muito bem dito pela Pérola lá no comercial, quando ela falou de termos coragem. E a primeira coragem que a gente tem que ter é de que entender que sozinho a gente não consegue
sair muitas vezes do lugar. A gente precisa buscar ajuda. A gente precisa buscar pessoas que, algumas já passaram por lá, têm um bom entendimento sobre o que a gente está falando, outras têm um bom conhecimento e que pode somar junto àquilo que nós necessitamos, para que a gente possa, sabe, tirar o ferrugem dessa locomotiva chamada vida, né? E pôr essa locomotiva nos trilhos para que ele possa caminhar. E possa caminhar com todo o seu empoderamento, com toda a sua forma, com toda a sua belezura, né, desfrutando da paisagem, né, deste mundo em que a gente faz parte. Sim. Muito bem, olha aí a Andressa aqui pelo canal do YouTube, Rádio Active Brasil, ela deixa assim, né? Muitas pessoas falham e acreditam que a falha é o final de tudo. O fracasso faz parte do processo. Cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado e de recomeçar. Olha aí, muita propriedade nas palavras da Andressa. O que seria de Thomas Edison se ele desistisse? Oh, nossa, e quantos eventos, né, e quantos inventos ele deixou aí para a humanidade. Quando fala nisso, eu lembro de Leonardo da Vinci. Nossa Senhora, deveria ser Leonardo 40, Leonardo 60. Que legado deixou em várias áreas, né, para a nossa humanidade, que até hoje aproveitamos muito bem. Acho que não alcançar o sucesso de imediato não deveria ser um ponto final, mas Sim. Ele deveria ser um ponto de motivação, né, para que você entenda que você está apenas a mais um passo de alcançar aquilo que você deseja fazer. Você mencionou sobre pessoas, assim, cientistas. O mundo está carente de pessoas que possam transformar, que possam criar. E quando a gente fala sobre a última pessoa, o último cientista que trouxe algo que transformou o mundo, já faz um tempo. E a gente, de lá para cá, não estamos carentes disso. E nós somos capazes de criar ações, de criar objetos que possam ajudar no coletivo a se transformar, né? Então, não existe fracasso. Obrigado, Marcelo Freitas, direto de Osasco, São Paulo. Nós voltamos quarta com o Observatório Virtual em tempo real. Tchau! Fiquem com Deus, façam o bem. Aproveite o final de semana com sabedoria. Tchau, tchau! Pessoal, eu sou Jorge Simas, violonista e compositor. Quero deixar aqui uma mensagem para todos vocês que acompanham aqui o Espaço MPB, e é o seguinte: um 2024 de muitas vitórias, de muita saúde, muitas realizações. Continuem prestigiando esse canal que traz informações, que traz cultura, que traz entretenimento para vocês. Grande abraço.